Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo aí. Meu nome é Letícia, eu faço parte da Service Up e hoje eu vou estar apresentando para vocês um de nossos módulos que chama o LGPD Customer User. Esse módulo, ele nada mais faz do que um relatório com os dados do usuário cliente, tá bom? Então, basicamente, como é que funciona esse módulo, como é que a gente consegue fazer a utilização dele? A primeira coisa que eu vou fazer, né, eu tô aqui dentro do meu Zenani, e aí agora eu tenho somente uma configuração a ser feita, que é a logo. Então, quando eu for gerar esse relatório, né, qual o logo ali que vai estar sendo exibido para mim, né? Então, eu poderia colocar o logo da empresa. Então, se eu vir aqui em configuração, eu vim aqui em configuração do sistema, colocar o LGPD Customer User Logo. E aqui, ó, tá vendo? O caminho da logo ser gerado junto com o relatório. Aqui ele vem vazio. Eu vou pegar esses dados de uma pasta pública, né? Que fica ali no meu Drive. Então, pessoal, eu abri aqui, tá? Minha cloud. E eu peguei aqui essa minha logo. Então, a partir disso, eu vou vir aqui no copiar, né? A URL pública dele. Vou colar aqui nessa configuração. E vou implementar. A partir disso, eu preciso entender o seguinte. Esse módulo, né, ele gera uma nova ação de transição, tá? Sabe aquela questão dentro do processo, que a gente tem as atividades, tem as ações de transições. Então, o que faz isso é uma ação de transição. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, né, eu pegar esse processo aqui de teste, pegar aqui uma ação de transição, criar uma nova aqui. E aqui, ó, tá vendo que se eu colocar aqui, ele vai gerar esse aqui, ó, Generate Customer User Data. Então, essa ação de transação que eu usaria. No entanto, ele tem alguns parâmetros a serem preenchidos, tá? Então, eu consigo também implementar já com esses pré-definidos. Então, para fazer isso, eu venho aqui nessa parte aqui de processos. Aqui, ó, tá vendo que eu já vou ter aqui um processo para requerir os dados do usuário-cliente? Então, se eu clicar aqui e importar o processo, ele já vai trazer aqui para mim o processo do LGPD. Então, eu vou clicar no processo. Aqui, ó, ele já tem a minha ação de transição para gerar os dados do usuário. E aqui ele vem, ó, o article body. Aí, então, aqui seria, porque o que acontece, né? Quando eu vou executar, eu preciso ter um artigo para onde eu vou estar anexando esse dado. Então, é aqui que eu coloco. Então, por exemplo, se eu trocar esse article body, colocar aqui teste de dados do usuário, né? Só pra gente diferenciar. Teste de dados do usuário. Beleza. Aqui o artigo também, que seria o artigo, né, que vai ser a parte que vai estar embaixo. A gente tem esses outros dois parâmetros, três, né, são 4 parâmetros, que eles estão relacionados ao HTML que vai estar saindo da página. Então, tem os HTML e tem as tags também. Então, como é um código HTML, você consegue pegar esse dado, jogar, por exemplo, no editor de código, como o Visual Studio, e tá reformulando de acordo com a sua necessidade, tá? Esses dados aqui já trazem o padrão, que vai ser o que a gente vai estar utilizando. Então, eu não preciso fazer edição. Mas, caso vocês queiram alguma coisa personalizada, vocês podem copiar esse código, né? Que tem as tags, jogar no editor de texto e fazer as alterações ali conforme necessário, tá? A gente tem a questão do History Type, que é a informação que vai estar sendo inserida no histórico no momento que a gente está fazendo essa ação de transição. Tem o Visible for Customer, então esse dado, né, esse artigo que vai conter esse anexo, ele vai estar disponível para o cliente ou não. Então, é basicamente isso. Se eu colocar 0, seria que não, e se eu colocar 1, seria que sim. Tem o Sender Type, que quem está enviando essa notificação, né, no caso aqui vai ser meu agente, e essas outras duas questões que também seriam a questão do HTML. Um ponto importante também, né, que precisa ali de um pouco de atenção, é que o que acontece é o seguinte: para esse módulo funcionar, né, eu preciso ter um cliente atrelado ao meu chamado. Se eu não tenho um cliente atrelado, eu não tenho como definir quem que vai ser o usuário desse cliente, entendeu? Então, para isso, eu vou vir aqui na minha primeira atividade, né, que é um processo simples de aprovação. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ID do cliente. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho esse campo aqui, ó, Dynamic Field de aprovação? Então, o meu processo, na minha ação de transição, ele só vai ocorrer quando aqui o meu campo
tiver com o dado aqui, ó, aprovação como aprovar. Então, meu campo precisa estar com esse valor, tá? Então, aqui, a configuração que a gente precisa fazer é essa. Então, agora eu vou implementar o meu processo e agora eu vou testar. Então, eu vou vir aqui em novo chamado via processo, vou selecionar, né, o processo que eu coloquei os dados. Então, aqui no meu usuário cliente, eu vou colocar um cliente na aprovação, né? Eu vi ali que para minha ação de transação ocorrer, eu preciso estar com o campo dinâmico com o valor de aprovado. Então, eu vou colocar aqui o valor de aprovado e vou criar o meu primeiro artigo. Então, enviei. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, que ele gerou uma nota, né? Essa nota é de um atendente, né? Conforme a gente colocar lá, colocou, né? Aqui, ó, o teste de dados dos usuários, né? Veio a informação que eu coloquei. Aqui ele avançou de etapa, né? Porque se a gente fizer a comparação com o processo, se a gente vir aqui fazer a comparação com o processo, ele vai sair do LGPD aprovação e vai para o LGPD resolvido. Aqui ele já se encontra na atividade resolvida. E aqui, ó, ele gerou um arquivo para mim em HTML. Nesse arquivo, eu vou baixar ele. Então, ó, eu tenho todos os dados. Então, a logo, que eu fui lá e coloquei por meio de uma configuração. Aqui, eu tenho as minhas informações do meu usuário, né? Lembram que no começo eu associei a um usuário cliente? Então, ele trouxe aqui, eu utilizei o usuário do Tailton, né? Embaixo, ele vê as informações da empresa, né? Que é a empresa que o meu usuário está associado. E logo embaixo, ele trouxe todas as informações do chamado para mim, tá? Então, é basicamente isso, né? É dessa forma que o módulo funciona. E em caso de dúvidas ou caso queiram, né, estar fazendo a instalação desse módulo aí, vocês podem estar entrando em contato com a gente pra gente estar instalando, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada.